Pessoal, então vamos lá então. Boa noite a todos vocês aí oficialmente, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda segunda-feira a gente está aqui agarrado, né? E hoje aí vamos então encerrar essa unidade 2, falar de umas coisas bacanas aí do final dessa unidade, e vamos falar sobre a nossa prova. Mostrar a prova para vocês, que vocês vão amar na nossa prova. Tá? Já, eu vou deixar para o final, porque senão vai chegando alunos aí, vai chegando, né? Depois eu tenho que repetir de novo. Então, vou dar uma finalização aqui na matéria. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Hoje é para a gente poder dar uma encerrada aí no assunto, né, da unidade 2, treinamento e desenvolvimento. Quando a gente voltar da nossa prova, em vez de entrar direto na unidade 3, eu vou fazer um encerramento aí disso tudo que a gente viu, porque acabou que essa paralisação aí deu uma avacalhadinha na nossa vida, né? A gente tinha feito uma programação, tinha passado exercícios para vocês fazerem em casa. Você lembra aqueles casos lá, caso Sotrec? Tinha um outro caso lá, me esqueci agora o nome. Eu gosto de resolver aquilo, a gente ia resolver numa aula. Aí veio essa paralisação, vira uma confusão na nossa vida, e acabou que a gente cancelou as apresentações dos trabalhos e tal. Mas então, quando a gente voltar da nossa prova, eu pretendo, só para a gente então dar uma encerrada, que eu acho esses assuntos muito importantes, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, para a gente poder dar uma encerrada mesmo e certificar de que ficou tudo legal mesmo. Eu venho, resolvo aqueles exercícios aqui, eu mostro para vocês o que deveria ter sido feito lá nas respostas, aí a gente acaba fazendo um debate aí, refletindo sobre aqueles exercícios lá, encerra de uma vez por todas essa primeira parte da matéria, e depois, não vou ficar uma aula inteira fazendo isso não, mas a gente, uma primeira parte da aula aí, eu faço esse encerramento e tal, e aí depois a gente entra na unidade 3, então, que também é muito bacana também a nossa unidade 3. Então, eu não vou fazer isso hoje, eu até daria tempo hoje, mas eu não quero ficar bagunçando a cabeça demais de vocês agora, não. Vocês agora estão no momento que hoje tem que já começar a se concentrar na prova, então aqueles exercícios lá que a gente deu, que eu passei para fazer em casa, aquilo não vai cair na prova, nossa prova está bem tranquila mesmo. Então, eu prefiro encerrar um pouco mais cedo, já falo sobre a prova, já libero vocês, aí quem quiser já vai se antecipando aí, fazendo a prova, que já faz logo a minha prova aí, já, né, tem outras provas para fazer, então eu prefiro fazer assim. Acredito que vocês também vão aprovar essa minha ideia, né? Eu nem vou perguntar se querem ou não, porque acredito que é a melhor forma da gente fazer em função dessas paralisações aí. Então, pessoal, na aula passada, eu tinha começado já a falar desses métodos práticos aqui, né? A gente tinha visto lá que tem as apresentações, palestras, né? Métodos de apresentação, instrução audiovisual, que você pode usar isso nas empresas também, mas esses métodos práticos, eles nos trazem outras vantagens, de você poder vivenciar uma situação, né? Então, você tem... Eu falei já no estudo de caso, então eu dei um exemplo para vocês lá daquela empresa que eu trabalhava lá em Copacabana, coisas que a gente utilizava lá. Eu estou só fazendo uma recapitulação aqui do que a gente viu na aula passada. Isso aqui eu já tinha explicado isso aqui. Eu tinha vindo mais ou menos até que jogos de negócios, eu te falei de simulação, né? Então, eu falei, só para relembrar, né? Eu falei que lá na empresa onde eu trabalhava, um exemplo, né? Eu gosto de dar como exemplo porque a gente usava isso aqui. Lá a gente tinha que treinar a pessoa para ela ir fazer uma assembleia no condomínio. Então, assim, é praticamente inviável você treinar uma pessoa para fazer uma assembleia no condomínio, para ir lá conduzir uma assembleia, simplesmente dando palestra para a pessoa, mandando ela ler livro, mandando ela ler apostila. Ela vai aprender a teoria ali, como é que funciona uma assembleia de condomínio na teoria.
Só que uma assembleia de condomínio, na prática, é uma outra coisa. E a pessoa só vai aprender realmente vivenciando a coisa. Então, a gente fazia essas simulações, esses jogos de negócios, a gente fazia aquela dramatização, né? Ó, tinha parado mais ou menos por aqui, ó. Eu falei que lá, ó, então, olha lá, as pessoas assumem papéis, ó. Então, era o que a gente fazia lá. Para mim, esses termos aqui, o autor citou no livro dele, Tudo Separado, ele citou lá simulação, jogos de negócio, dramatização, mas eu acho assim, a dramatização e uma simulação, para falar a verdade, eu não acho muita diferença de um conceito para outro. O importante é você entender o seguinte, é que certas habilidades, certas competências que você precisa desenvolver nos colaboradores, você não vai conseguir desenvolver apenas com instrução audiovisual. Você precisa preparar uma encenação daquilo, uma dramatização, um jogo de negócio, dá um jeito de simular ali uma situação real. Então, lá a gente fazia isso. Lá, ó, aí juntava a turma lá no auditório, um ia fazer o papel de síndico, o outro ia fazer o papel do conselheiro do condomínio, o outro ia fazer o papel de subsíndico do condomínio, aí um pessoal ia ficar lá na plateia como se fossem os condôminos, e a pessoa que, todo mundo que estava ali, tinha muita gente treinando, né? E um dos treinandos ali ia ficar como gerente, como secretário da Assembleia, fazendo a função do gerente de relacionamento, que eu falei com vocês, né? Então, esses exercícios que a gente fazia lá, gente, era bacana. A gente pegava situações que já tinham acontecido em outras assembleias, combinava entre umas pessoas ali, né? As pessoas que estavam ali para atuar mais como mentores, né? Como treinadores, a gente combinava algumas situações para criar um clima ali no meio daquela assembleia, mesmo que sendo um negócio que não era real, mas a gente tentava fazer um teatro mesmo ali para simular o mais real possível, né? Uma situação para as pessoas que estivessem ali para aprender vivenciassem aquilo, sabe? Então tinham discussões e tal, e no final a gente parava aí o gerente da empresa, os gerentes, né, as pessoas mais capacitadas que estavam ali para passar conhecimento, iam fazer uma finalização da coisa ali e a gente fazia um debate. Aí ia ser feito um debate, o cara ia apontando, ó, fulana, teve um momento lá da reunião que um condômino falou um negócio lá que não podia e você tinha que ter barrado aquilo não pode, não é permitido por lei tomar aquela decisão que ele falou, e acabou que ele falou, o resto do pessoal concordou e seguiu, aí a gente discutia aquilo para a pessoa aprender. E a gente sempre tentava utilizar situações que a gente via acontecendo nas assembleias de condomínio, né? Então, gente, eu estou dando um exemplo aqui do que a gente fazia na minha empresa, mas você precisa trazer isso lá para a empresa de você, porque é muito difícil chegar aqui e mostrar de uma forma que todo mundo vai conseguir aplicar na sua empresa, porque cada empresa é de uma forma. Cada empresa tem os cargos diferentes da empresa que eu trabalhei, cada empresa, os cargos têm funções diferentes, as situações do dia a dia são situações diferentes de uma empresa para outra. Então, gente, cabe a você. Se você tiver responsável, um dos responsáveis aí por elaborar o programa de treinamentos, você tem que entender, determinados treinamentos podem ser usados em instruções audiovisuais. Tem determinadas competências que a gente precisa desenvolver que não vai conseguir ser desenvolvida usando instrução audiovisual. A gente precisa fazer uma simulação, uma dramatização, né? Então, aí lá nessa empresa que você tiver, que você tem que tentar criar esse jogo aí, essa dramatização conforme o ramo de atividade lá, né? Aí o tipo de habilidade que você precisa desenvolver nas pessoas. E isso aí, na verdade, é com a prática também é que você vai entendendo como desenvolver um treinamento melhor, que funcione de uma forma melhor. Às vezes você faz
né? Ninguém começa fazendo uma coisa, já começa da primeira vez, já fazendo a coisa de uma forma excelente. Às vezes você está lá na empresa, aí você dá a ideia de fazer uma dramatização, uma simulação, o diretor gosta da ideia, lá não faz, né? Então, estou dando exemplo, né? Vamos supor que lá não faça, aí você dá essa ideia e o diretor goste, e autorize vocês a passarem a fazer isso. Aí vocês vão fazer um primeiro, e aí vão ver onde que pode melhorar, o que não saiu tão bem, o que você pode melhorar para um próximo. Aí no próximo, você já dá uma melhorada no processo, já inclui novas coisas que você percebeu que poderiam ter sido incluídas. E a cada desses treinamentos que você vai fazendo, né? Depois também você reúne com os gerentes da empresa lá e trocam ideias, ó. O resultado foi bom, não foi? O que pode melhorar? O que a gente deve ir mudando? O que tem que ser adaptado? E você vai melhorando gradativamente até uma hora você está realmente fazendo a coisa da forma que realmente traga um resultado para a sua empresa. Né? Porque é difícil. Uma situação que dá certo lá na minha empresa, num treinamento, às vezes na sua, não, se você aplicar o mesmo, não vai dar. Ué, a atividade é outra. As funções das pessoas são outras. A forma de atender o cliente é diferente. Então, infelizmente, não existe. Por isso que não tem, sabe, num livro, você não vai achar um livro te falando, te ensinando aplicações de treinamento para você fazer na sua empresa. Porque imagina, cada empresa que existe por aí no mercado aí, não existe um treinamento que dá certo em todas, né? Você tem que entender o que você tem disponível para usar. Aí entender como que eu posso usar isso aqui na minha empresa. E a prática é que vai te conduzir para um caminho melhor, para um tipo de treinamento que lá na sua empresa vai funcionar melhor. Então, essa que é a dificuldade, sabe, da gente, às vezes, ensinar certas coisas para o aluno, né? Aí você tem os métodos de formação de grupos, elaborados para... que também é meio parecido também, né? O autor, ele divide isso em diversos tipos de treinamentos, mas alguns treinamentos aí, eles são meio parecidos, né? Elaborados para melhorar a eficácia em grupo ou em equipe. Porque quando a gente está falando ali daquelas dramatizações, a gente está fazendo um trabalho ali de equipe também, né? Mas aí aqui, eu acho que o autor ele quis deixar separado né, esses métodos de formação de grupos que são métodos mais voltados para você treinar a equipe para ela ficar mais coesa, né? Para ela se aproximar mais e tal, para ela saber trabalhar em conjunto ali, as equipes que a empresa tem, né? Então, você tem lá a aprendizagem pela ação, um problema real é dado às equipes ou grupos de trabalho que devem solucioná-los e comprometer-se com um plano de ação. Depois serão responsabilizados pela execução do plano. E aqui, nesse caso também, ó, não é simplesmente vivenciar uma situação do dia a dia, como a dramatização, como a simulação. Aqui, olha aqui, ó, o que o autor aqui está propondo, ó, você separar as equipes, né, e passar as atividades para as equipes, para elas arrumarem soluções, problemas que a empresa hoje está passando, né? A gente está ali vivenciando o dia a dia, atendendo o cliente, está vendo os problemas que estão acontecendo na sua empresa. Você está vendo ali. Tem processos que precisam ser melhorados. E novas metodologias que você vai ter que modificar, aplicar novas metodologias ali na empresa, novos processos de trabalho para solucionar problemas que a empresa passa. Então, você separa aí as equipes, dá os trabalhos para as equipes, elas vão preparar um plano de ação para solucionar aquilo, e as equipes vão botar em prática o que elas estão desenvolvendo lá como uma solução para aquele problema, né? E eles ficam responsáveis pela execução da coisa. Alguém, um superior, vai acompanhar para ver o andamento, né, da execução daquele plano,
Então, um trabalho realmente de equipe, né? Você tem treinamento de equipes, refere-se ao programa elaborado para melhorar a eficácia de equipes, envolve conhecimentos, habilidades, atitudes de equipe. Então, aquilo que eu falo, eu deixo do jeito que está no livro, tá? Para depois ninguém falar que eu pulei alguma parte e tal, mas eu acho meio complexo a gente passar isso para o aluno, essa parte aqui, porque o autor coloca umas coisas, treinamento em equipes e aprendizagem pela ação, né? O que é esse treinamento em equipe? O que ele se difere lá da simulação? A gente, às vezes, não consegue enxergar muito uma diferença, né? Mas tudo bem, não tem problema não. E para finalizar, então, essa parte de treinamentos, você tem hoje as tecnologias para você utilizar, né? Você tem os métodos tradicionais de treinamento, que é a, a palestra com instrução audiovisual. Você tem os jogos de negócio, as simulações, né, as dramatizações, para vivenciar situações do dia a dia. Você tem aqueles jogos de equipes, trabalho de equipes para solucionar problemas. E você pode complementar utilizando ferramentas que tem na internet, né? Então, ó, uma coisa que vamos lendo aqui, nós vamos parando e vamos lembrando de situações, ó. Treinamentos com base em computador ou e-learning, estudo à distância, né? E você pode utilizar as tecnologias para as pessoas também estudarem um determinado assunto, enquanto, por exemplo, um exemplo, né, que é muito prático, muito eficiente, se é aquela pessoa que gasta 2 horas de casa até o trabalho e vai lá no ônibus, em vez de ficar ouvindo música, ela pode, de repente, hoje, você tem a facilidade do smartphone, né? Você pode passar vídeos ou outro tipo de coisa, podcast, tal, tudo mais, voltado para o assunto da sua empresa, para que ela possa aproveitar aquele tempo que ela está lá no vagão do trem ou no ônibus, para ela adquirir conhecimento, né? Tudo são métodos também de treinamento que você está utilizando aí o estudo à distância, né? As novas tecnologias, novas mídias, né? E que está fazendo o funcionário adquirir conhecimento e complementa toda a base de treinamento que você está utilizando lá na sua empresa. Então, ó, treinamento com base em computador refere-se à oferta de conteúdo de forma autossuficiente, né, que a pessoa mesmo, que ela vai buscar o aprendizagem dela sozinha, usando software ou mídias, sem a necessidade da internet, ou com internet ou sem internet, né? Aprendizagem online e e-learning referem-se à instrução oferecida por meio da web. Então, você tem tanto pode ser pela internet, ou, de repente, você manda um vídeo para a pessoa, de forma que ela consiga assistir no smartphone, sem necessariamente ela ter que entrar no YouTube, né? A aprendizagem online permite-se que os alunos interajam com o conteúdo do treinamento e com outros alunos que decidam como desejam aprender. Então, infelizmente, eu não tenho muitos exemplos aqui também para dar no livro desse autor aí, do Raymond, também ele não dá muito exemplo de muitas coisas também, mas aqui a gente está falando tudo de ensinos à distância, utilizando, né, as ferramentas que a gente tem, como smartphone, laptops, tablets, sei lá, e usando as ferramentas disponíveis aí, né? Tem muitas mídias sociais, gente, que você pode utilizar para adquirir conhecimento. Quer ver aqui, ó? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Né? Então, aqui agora está falando das mídias sociais, né? Então, mídias sociais, você tem blogs muito bons. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você tem Facebook, tem muita coisa boa. Tem troço aqui que já está aqui que hoje nem tanto, já está meio ultrapassado, mas você tem o LinkedIn, o YouTube, que eu gosto demais. Tem uma ferramenta que não está aqui, eu não tinha como editar, porque esse aqui já está pronto. Esse materialzinho aqui já veio pronto, eu não tinha como editar, não tinha como acrescentar aqui. Mas quem já ouviu falar, deixa eu mostrar alguma coisa para vocês aqui, quer ver? Uma ferramentinha que eu gosto muito, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui no laptop para vocês verem.
Quer ver uma ferramenta muito boa para você buscar conhecimento e pouca gente conhece? Olha que gracinha, o Pinterest. O Pinterest. Quem não conhece, gente, eu sei que tem muitos que já conhecem, mas eu vejo, às vezes eu falo com alunos e vejo que tem muitos alunos que não conhecem o Pinterest. O Pinterest é uma ferramenta muito bacana, é uma rede social voltada para infográficos. Deixa eu ver se aqui nesse computador eu vou conseguir acessar. Deixa eu ver como é que está. Que eu uso ele só no smartphone, eu não uso ele aqui no meu laptop. Ó, deu. Então, ó, eu uso ele muito no smartphone. Sempre quando eu vou pegar um ônibus, ou trem, alguma coisa, em vez de eu ficar lá perdendo tempo, vendo essas redes sociais que tem a fofoca, é coisa que não me agrega nada, não me traz nada, nenhuma informação útil nem nada, eu uso muito ficar pesquisando coisas aqui. Olha aqui, ó, por exemplo, ó, depois uma hora procura saber informação para você ver. Eu uso ele mais no smartphone. Deixa eu ver aqui como é que ele está dividido, porque ele é dividido em várias partes. Eu tenho as pastinhas, os pins. Eu tenho pins de marketing aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele tem eu coloco eu abro pastas separadas por assuntos. Eu aqui no laptop, eu não sei direito manusear ele bem, não. Não, cliquei em coisa errada. Peraí que eu vou acabar achando. Peraí, gente. Ah, aqui, ó. Então, olha lá, ó, tenho pins. Eu tenho uma pasta, ele chama de pastinha de pins. De música, eu tenho coisas de mídias sociais, de negócio e carreira, de marketing, de coisas de guitarra, que eu toco guitarra, de ternos, que eu gosto muito de ternos, livros, lugares que eu quero visitar. Então, eu mesmo vou criando minhas pastinhas. E aí, eu vou vendo que as pessoas vão postando e vou salvando nas minhas pastinhas separadas. Então, aí, às vezes, eu pego e vou ler, vou estudar um pouco. Pego aqui, ó, eu quero estudar um pouquinho sobre mídias sociais. Abro minha pastinha de mídias sociais aqui, ó. Tem vários infográficos. E é bacana que não é texto pesado, capítulos de livro. São infográficos, com textos curtos. Aí é gostoso de ler. Olha aqui, ó, 10 métricas do marketing digital. Ó, aí eu clico, ó. Tá vendo? Lá no smartphone eu vou clicando e vai abrindo. Aí eu vou. Enquanto eu tô lá no ônibus, ó, ele tá me dando aqui, ó, métricas de marketing digital. Vou ler, papapá, papapá. Tá vendo? E é tudo coloridinho, tem foto. Então não é uma leitura cansativa. Acabou, tá vendo? É curtinho. É um infográfico, né? Vocês conhecem infográfico? Vou ver aqui, ó, persona, público-alvo. Olha lá, ó. Um outro pin aqui, um outro post falando sobre persona e público-alvo, explicando aqui bonitinho. Olha que ferramentinha boa. Ó, os 12 melhores sites de imagem. Ó, 27 dicas para conseguir mais seguidores no Instagram. Ó. Imagina, gente, você dentro de um ônibus, dentro de um trem, com seu smartphone na mão, em vez de ficar lá perdendo tempo conversando com as pessoas, você vai estudar, vai adquirir conhecimento, ó. Vendo? Então, é uma ferramentinha, isso pode ser usado em treinamento. Então, o gerente do setor, ele pode chegar para a equipe dele e falar, gente, pode dar missões, né? Pessoal, essa semana, nós vamos fazer uma reunião sexta-feira, eu queria que cada um de vocês trouxesse um infográfico sobre um assunto. Aí você pega um assunto que vocês estão tratando lá na empresa de vocês, que, por exemplo, se é um setor de marketing lá, né, e vocês estão num momento que estão investindo muito em marketing digital. Então, o gerente pode virar para a equipe, pessoal, olha só, ó, essa semana cada um tem uma missão aí, ó. Nós vamos ter uma reunião sexta-feira, eu queria que cada um de vocês trouxesse
um infográfico falando de marketing digital para a gente analisar aqui. Preferência que tenha relação com coisas que a gente está falando aqui, né, no nosso dia a dia. Aí chega sexta-feira na reunião, você abre o computador com o telão, cada um vai entrar lá na sua rede social do Pinterest, vai abrir o infográfico que ele selecionou, vocês vão debater. Olha que forma bacana de você fazer um treinamento agradável, não é? Porque imagina você com uma equipe, com a sua equipe, debatendo lá um infográfico. Você vai chegar lá, vai pegar aí vamos supor que um lá trouxe, vocês estão fazendo muitas ações, vamos pegar esse exemplo aqui, né, do Instagram. Aí, ó, a pessoa vai trazer esse infográfico aqui falando dessas dicas de Instagram, vai passar lá, você vai debater com a equipe, vai ver o que vocês podem pegar dessas dicas aqui para utilizar no dia a dia seu. Então, olha, torna-se um treinamento agradável, bacana. E outra coisa, né? Você, olha que interessante, você está passando para a sua equipe. Gente, cada um de vocês vai trazer um infográfico. Então, você faz parte da equipe. Aí você pensa, não, então deixa eu escolher um infográfico bacana. Aí, nessa de você escolher um infográfico bacana, acaba que você vai ler uns 15 ou 20 infográficos naquela semana, para você escolher um. Porque você vai ler um, vai falar, não, esse aqui não, deixa eu pegar um melhor. Vai ler o outro, vai falar, não, esse aqui também não, eu quero pegar um bem bacana, para levar lá, quero impressionar meu gerente. Aí olha outro, e nessa brincadeira você leu uns 10 infográficos. Aí escolheu um, falou, opa, esse aqui é o que vai ser legal para a nossa reunião. Mas nessa brincadeira, cada funcionário leu 10, 15 infográficos. Olha o quanto seus funcionários não vão estar adquirindo conhecimento. Você está só fazendo com que seu funcionário adquira conhecimento, sem gastar um centavo. Olha que coisa bacana. E seu funcionário vai achar bom ainda, né? Ele vai estar se desenvolvendo, estudando infográficos, vai trazer assunto bacana para a sua reunião, vai ser uma reunião divertida, que cada um vai abrir um infográfico diferente, vai haver o debate, né? Você foge daqueles tipos de reunião chata, ficar lá um só dando palestra a manhã inteira, todo mundo dormindo, babando na carteira lá, todo mundo morrendo de sono. Vai ser uma coisa muito bacana, olha para você ver. E aí, gente, né, quer ver, ó, e outra coisa tradicional também, tradicionalíssima, é o LinkedIn, né? O LinkedIn também tem muita coisa para negócio, né? Se você, aí, numa outra semana, você pode falar com a sua equipe, gente, ó, passou no próximo mês, né? No próximo mês, você vira para a sua equipe e fala, gente, agora, essa semana, nós vamos ter uma reunião, eu quero fazer uma parecida com aquela reunião do mês passado, só que em vez de você trazer um infográfico, eu quero que você pesquise no LinkedIn uma matéria sobre liderança, que é para a gente discutir. Cada um de vocês vai ter que trazer um post aqui sobre liderança para a gente discutir. Então, imagina, vai ficar a semana inteira todo mundo lá no LinkedIn pesquisando assuntos sobre liderança. Então, aqui tem assuntos diversos, né? Você está o quê? Forçando o seu funcionário a ler, a estudar assuntos relacionados a negócios, né? Que aí, nessa dele ficar aqui procurando uma matéria sobre liderança, ele vai ver um monte de coisa. Ele vai parar, vai ler um negócio, vai ler o outro. Em vez de ele estar perdendo o tempo dele com fofoca, com besteira, com notícia que não presta, que não agrega valor nenhum para ele vai estar perdendo o tempo dele, ele vai estar ganhando, né, o tempo dele, não perdendo, porque aqui ele vai ver matérias interessantíssimas sobre negócios, até uma hora ele vai achar aqui uma matéria sobre liderança, eu estou tentando ver se eu acho algo sobre liderança, falando de mestrado profissional, anúncio de vaga, falando das mortes aqui que não me interessa nada. Hoje eu não estou dando sorte de achar algo aqui sobre liderança. Mas tem muita coisa sobre liderança. É bom que você está fazendo a pessoa pesquisar coisa, né?
Ó, você gosta de todo mundo do seu trabalho? Ó, achei um. Se sim, maravilha. Se não, é possível reverter isso, ó. Tá vendo, ó? Então, um vídeo do cara. Você não precisa gostar de todo mundo. Tá ligado à liderança. Então, você vai tentar salvar esse videozinho aqui, tal, na sua reunião lá de gerente com a sua equipe. Aí você vai ouvir o conteúdo que o cara está falando aqui. Aqui está sem som até para mim também. Vai ver se isso aqui realmente vai agregar alguma coisa lá para a sua equipe. Olha, deve ser interessante, olha lá, para você fazer um treinamento de equipe, ó. Ele está falando no vídeo, você não precisa gostar de todo mundo. Você pode trabalhar numa empresa, você não realmente. Eu já vi palestras sobre isso, né? Você não é na empresa que você trabalha, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você é obrigado a se dar bem com as pessoas, com todo mundo, né? Você não é obrigado a amar todo mundo, mas tem que, infelizmente, a nossa vida nós temos que conviver ali. Às vezes tem pessoas da equipe que o santo ali não se bate muito bem, sempre tem, não é? É impossível um dia você ir trabalhar num lugar que chega lá, todo mundo te ama, você ama todo mundo, o céu não existe. Eu já trabalho há 20 anos que eu trabalho, acabei de chegar à conclusão, realmente o céu não existe. Existe lá depois que a gente morre, né? Estou falando aqui na Terra, sem trabalhar numa empresa. Todo mundo ali querendo se ajudar. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Então, ó, tem vídeos, e se você pesquisar no YouTube também, tem vídeos falando sobre isso, sobre como você lidar, né, nesses ambientes difíceis de trabalho, como você superar as diferenças que existem, que até na próxima unidade nossa nós vamos falar sobre isso, sobre comportamento organizacional, nós vamos falar sobre essas diferenças, né? Mas então, gente, ó, tá vendo? Olha quanta forma bacana. Eu mostrei duas ferramentas: LinkedIn, Pinterest, e ainda tem, né, gente? Tem o YouTube ainda, né? YouTube também, todo assunto que você quiser imaginar na sua vida, lá no YouTube tem. Então, você também lá, como gerente do seu setor lá, você pode virar para a equipe e falar, gente, ó, agora esse mês agora, nós vamos explorar outra rede social. Agora, nós vamos explorar agora o YouTube. Então, essa semana eu queria que cada um de vocês fizesse uma pesquisa no YouTube na hora de folga sua, aproveita o tempinho dentro do ônibus lá, põe um fonezinho de ouvido e procura no YouTube um vídeo bacana para trazer sobre o assunto tal. Essa semana eu queria que vocês pegassem aí um vídeo, vamos imaginar aqui, né, sobre trabalho em equipe, né, tal. Procura um vídeo aí sobre trabalho em equipe, sobre marketing interno, sobre endomarketing, alguma coisa qualquer. Dá uma missão para o grupo vai ficar a semana toda vendo vídeos no YouTube. Aí pensa naquilo que eu falei, né? Para ele arrumar um vídeo para ele trazer para a reunião, ele vai ver 10, 15 vídeos. Ele vai ver um vídeo e fala, não, esse não. Vai ver outro e fala, não, vou ver se eu acho melhor. Aí nessa dele querer buscar um vídeo melhor, ele assiste 10, 15 vídeos. Enquanto isso, a pessoa está adquirindo conhecimento, está sendo treinada. É um tipo de treinamento. Não é? Eu tinha lembrado aqui, que eu tinha lembrado aqui. Ah, eu ia mostrar, gente. Ah, e outra coisa, né? No próprio Google aí, gente, quantos blogs, quantos sites. Não, mas são milhões e milhões e milhões de sites. Você pode virar também e falar, gente, agora esse mês eu quero que vocês pesquisem direto na internet, um blog mesmo, quero um blog. Então, por exemplo, eu estava falando de marketing digital, ó, quer ver? Olha só para você ver, ó, isso aqui é um site que eu acompanho, eles têm um canal no YouTube, Rock Content. Vamos supor que o seu gerente lá quer que você pesquise uma matéria sobre marketing digital para ser tratada na reunião. Cada um vai levar uma matéria para a gente debater. Então, você entra num site desse aqui, da Rock Content, nossa senhora, você não consegue ler a quantidade de informação que esse pessoal tem. Você não consegue. É tanta coisa, mas é tanta coisa. Ó, marketing de conteúdo.
eu ver se eu acho aqui a parte onde estão o blog deles aqui. Peraí. Não era isso que eu queria, não. Sobre nós. Quero mostrar o blog deles. Aqui, ó, blog. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Aí, gente, aqui, ó, tem matérias, mas que não acaba mais, mas é muita matéria. Ó, saiba a importância de usar um software de marketing na sua empresa. Gerente de marketing, o que faz? Quanto ganha? Qual a importância? Confira as diferenças entre OKR e KPI. Nossa, isso aqui é um assunto importante mais. Nossa senhora, vou até mandar isso aqui para vocês, ó. Nossa senhora. Quando a gente voltar da nossa, quando a gente voltar da nossa prova, que eu falei que a gente vai finalizar a matéria, me lembrem da gente falar sobre esse post aí, ó. Diferença de OKR e KPI. Meu Deus do céu, tem que falar isso com vocês. Naquele negócio de avaliação de desempenho, eu passei para vocês, deixa eu ver aqui, se eu passei para vocês o trabalho lá sobre BSC. Deixa eu ver aqui. Ah, passei. Eu acho que é o caso da Sotrec. Sotrec, tem um desses trabalhos aqui que é sobre o BSC. Então, gente do céu, esse negócio aqui, ó, para a gente poder acabar de entender o BSC, esse OKR aqui, ó, OKR é objetivos e chave de resultado. K é do inglês de key. O é de objectives, vem do inglês. K é key de chave e R de resultados. Você cria um objetivo e cria a meta, uma chave de resultados. Então, ele explica aquilo que nós falamos lá no BSC. Lembra que eu dei uma aula que eu falei de objetivos e metas? Então, ó, gente, isso aqui eu não vou me esquecer, não. Quando a gente for falar do BSC, depois que a gente voltar, eu vou resolver aquele exercício com vocês, do BSC, aí nós vamos falar desse OKR aqui, ó. Então, olha para você ver, tá vendo? Você pode muito bem virar para a sua equipe e, de repente, vocês lá estão num momento lá na sua equipe, vocês estão falando de BSC, né? De objetivos, de metas, de métricas, indicadores. Aí você, como gerente, vira e fala, pessoal, esse mês agora eu quero fazer essa semana aquele treinamento que a gente faz, onde vocês trazem um assunto para a gente discutir. Então, quero que vocês pesquisem nos blogs aí, nos sites bacanas aí de marketing digital e tragam aí coisas relacionadas aí a KPIs, a indicadores, métricas. Aí, os funcionários da sua equipe vão passar a semana toda. Você fala isso na segunda, né? Fala, sexta-feira tem reunião, aí vai ficar segunda, terça, quarta, quinta, toda hora de folga, funcionário seu lá da sua equipe vai estar lá nessas redes sociais pesquisando coisa. Aí lê um site, lê, fala, não, esse aqui não gostei não, vou pegar outro. Vai pegar outro, lê, não gostei. Até que ele acha um que ele fala, opa, esse aqui é bacana. Aí nessa brincadeira, ele leu 4, 5 sites. Está adquirindo conhecimento. Sabe, então, pessoal, olha só. Treinamento, como eu falei hoje para vocês, treinamento, ele está falando aqui, né, de e-learning, de realidade virtual, depois eu vou fazer a finalização, eu ia falar o que eu ia falar aqui. Só para encerrar lá, ó. Realidade virtual é aquilo que eu falei na aula passada, quando, por exemplo, você vai fazer um tipo de treinamento. Você quer treinar uma pessoa para pilotar um ônibus, né? Então, muitas empresas hoje fazem uma simulação virtual lá, ué. O cara tem uma maquininha lá que simula, isso aí é a tal da realidade virtual. Para encerrar, então, olha só, gente, como escolher um método de treinamento? Que aí a gente já vai para o encerramento da matéria, dessa unidade. Como você escolher um método? Então, gente, olha só, o que ele está falando aqui? Um instrutor ou gerente deve escolher método de treinamento. Primeiro passo, identifica o tipo de resultado necessário. O que você quer atingir? Se possível, deve utilizar-se vários métodos dentro de um mesmo programa. Então, o que eu estava falando com vocês, para encerrar, você precisa usar a criatividade, entender, pesquise. Se você chegar no Google aí, ó, tanto no Google quanto no YouTube,
e digita lá, tipos de treinamentos, métodos de treinamento e desenvolvimento, simplesmente treinamento e desenvolvimento, novas formas de treinamento e desenvolvimento. Gente, começa a procurar para você ver a quantidade de dicas bacanas que você vai encontrar, sabe? Porque, na verdade, o que você tem que pensar? Normalmente, as pequenas empresas, elas sempre, quando vão pensar em treinamento, elas vão só nesse treinamento tradicional. Como eu falei, né, nas aulas passadas com vocês, o cara reúne a turma lá, prepara uma palestra, pessoal no auditório, ele liga um data show, no máximo que ele põe um videozinho para ilustrar ali o negócio, faz um coffee break com um lanche, e é aquele treinamento, né? Aquilo todo mês, aquele treinamento, aquele meio cansativo e tal, né? Então você tem como fugir dessa mesmice. Não quer dizer que você tem que parar com esse tipo de treinamento, não, é fazer uma mescla. Porque a instrução audiovisual, é lógico, ela ainda tem o seu papel. Agora depende do tipo de treinamento que você quer dar. Dependendo do tipo de treinamento, a instrução audiovisual ainda é a mais apropriada. Mas você precisa fazer uma mescla nesses tipos de treinamentos todos que a gente falou. Você, numa semana ou numa quinzena, você faz um treinamento com uma instrução audiovisual, passando um vídeo bacana. Aí, na outra semana, você vai, com base naquele treinamento que você deu, você prepara uma simulação, vivenciando uma situação real das atividades que a sua empresa faz. Aí, na outra semana, você vira e fala, gente, ó, essa semana agora eu quero fazer um treinamento na sexta-feira, eu queria que vocês trouxessem um infográfico para a gente debater dentro desse assunto que a gente viu, que cada um traz um infográfico, a gente vai abrir e vamos fazer um debate aqui, como que a gente pode aplicar aquele conhecimento no dia a dia. E aí o treinamento, gente, ele vai ficando uma coisa gostosa. As pessoas vão participando também. E é importante quando um funcionário percebe que ele está participando do processo. Quando ele está trazendo um infográfico para ele expor, quando ele está trazendo um vídeo, ele está sentindo que ele também está participando dos processos da empresa. Isso motiva os colaboradores, né? Porque essa também de treinamento, o cara ficar lá todo mês sentado na cadeira só vendo palestra também é cansativo, né? Então, mas aí, gente, tudo é uma questão de você usar a criatividade. Tem um monte de situações que você pode fazer que motivam as pessoas, agregam conhecimento para a sua equipe, agrega valor no trabalho da sua equipe, a sua empresa que sai ganhando, porque é o seu cliente, o cliente da empresa que vai perceber a diferença no final do negócio, né? Seu cliente percebendo a diferença, com certeza a sua empresa vai perceber a diferença, vai ter uma renda, vai ter uma receita melhor, indicações melhores para novos clientes. A empresa aumentando receita, é mais possibilidade de você reverter isso em prol dos funcionários, com aumentos salariais, com melhores condições de trabalho, um vale-refeição mais alto, né? Uma série de coisas que você pode melhorar. Né, pessoal? Então, muito bacana, é um assunto muito legal, muito legal. Então, pessoal, só para a gente encerrar, só alguns slidezinhos aqui, que eu já vou abrir a prova, né? Aí agora é só para encerrar mesmo. Preparou o treinamento, identificou que tipo de treinamento você vai fazer, é executar. Aí aqui não tem muito o que ficar explicando, né? Terceira etapa é a execução do treinamento, na qual o colaborador deverá participar das ações planejadas para que adquira o conhecimento e as habilidades traçadas desde a primeira fase desse projeto. Nessa etapa devem ser realizadas algumas ações, como organizar responsabilidades, a apresentação do plano a quem irá executar, divulgação do programa aos colaboradores, controle e avaliação de aprendizagem, entre outros. Ao longo do processo poderão surgir eventuais imprevistos que não devem afetar a equipe. Se isso acontecer, procure estratégias para lidar com os problemas, sempre norteados pela ética, objetivos e valores da empresa. Então, esse aqui é só um texto, né, bacana, só para falar aí sobre essa questão como executar o treinamento. E o importantíssimo, no final, você fazer uma avaliação, né? Para você ter que entender se os treinamentos estão surtindo efeitos, né? Se as pessoas que estão participando dos treinamentos estão absorvendo
o conhecimento, né? Ou se, de repente, você precisa fazer alguma readequação porque percebeu que não está surtindo o efeito desejado, né? Então, ó, é preciso saber se o programa de treinamento atingiu o seu objetivo. A etapa final é a avaliação do programa de treinamento para verificar a eficácia e confirmar se o treinamento realmente atendeu às necessidades da organização, das pessoas e dos clientes. Como os programas de treinamento representam um investimento, os custos incluem materiais, tempo de instrutor, perdas de produção, enquanto os indivíduos estão sendo treinados e não estão desempenhando suas funções, requer um retorno razoável desse investimento, né? A avaliação do programa de treinamento ajuda a ter em mente uma questão fundamental. Qual é o objetivo do treinamento? Em que extensão esse objetivo foi alcançado? Então, por isso é que você tem que também ter um planejamento inicial bem feito também, né? Levantamento das necessidades de treinamento, o planejamento do treinamento. Você viu lá no início, né, as primeiras etapas lá do levantamento das necessidades. Cada uma daquelas etapas, elas têm várias etapas. Num lugar daqueles ali, você tem que definir os objetivos daquele treinamento, para quando você for avaliar, fazer a avaliação final, você tentar entender se cumpriu o objetivo, né? E isso aqui, gente, poucas empresas fazem, né? Para encerrar, níveis de resultados na avaliação do treinamento. Kirkpatrick sugere 5 níveis, é um autor, ele sugere 5 níveis de resultados na avaliação do treinamento. Primeiro, você tem que ver a reação das pessoas que estão participando do treinamento, né? Você tem que medir a reação, dar um jeito de observar e medir essa reação, medir a satisfação dos participantes quanto à experiência do treinamento, se o facilitador atraiu a atenção do grupo, se o participante gostou dos exercícios, se a sala foi confortável, se recomendaria o treinamento a outro. Você pode, no final de cada treinamento, fazer um questionáriozinho, né? Terminou o treinamento lá, pessoal, queria só para encerrar que vocês respondessem o questionáriozinho aqui. E você pode separar por grupos de coisas que você quer avaliar, né? Primeira coisa, avaliar se a pessoa que deu o treinamento foi a contento, se os exercícios que foram feitos valeram, se a sala foi confortável, o ambiente estava propício a fazer o treinamento, se elas recomendariam o treinamento a outros, né? O aprendizado, avalia o treinamento quanto ao nível de aprendizagem, se o participante adquiriu novas habilidades e conhecimentos, e se mudou suas atitudes e comportamentos em função do treinamento. Então, depois do treinamento também, nas avaliações de desempenho, é preciso você analisar se as pessoas estão evoluindo com os treinamentos que estão sendo dados. Se ela está assimilando os treinamentos e ela está mudando as atitudes dela, né? Porque não adianta nada, você percebeu que o cliente está reclamando que está sendo mal atendido. Aí você prepara treinamento de qualidade no atendimento. Está lá fazendo treinamento com seus funcionários em atendimento ao cliente. E os seus clientes continuam insatisfeitos com o atendimento da sua empresa. Então, não é. Né? O que está acontecendo? O treinamento não está sendo bem dado, as pessoas não estão assimilando treinamento, ou não estão aplicando aquele treinamento. O que está acontecendo? Porque ela tem que assimilar o treinamento e tem que aplicar. Ela tem que mudar a atitude dela. Né? O treinamento tem que fazer a pessoa modificar o padrão de desempenho do serviço dela. O impacto no desenvolvimento também, né? Avalia o impacto no trabalho pelas novas habilidades de aprendizagem e adoção de novas atitudes que mudam o comportamento. Então, a pessoa está mudando as atitudes dela, né? Mudando o seu comportamento no dia a dia. Então, o RH ele tem que dar um jeito de avaliar isso aí, né? As mudanças de comportamento devem ser avaliadas pela observação, avaliação 360 graus ou pesquisas com os colaboradores. Se não há mudanças comportamentais, então o treinamento não está funcionando ou algo
há algo estranho no programa de treinamento. Quando o colaborador retorna ao ambiente de trabalho, muitos fatores em conjunto podem apoiar a mudança comportamental, incluindo o papel de apoio do gerente e um clima que facilite e incentive a tentativa de um novo comportamento. Olha! Então, deixa eu só falar uma coisa importante, ó. Antes que eu passe para o último slide, ó, uma coisa que eu vou lembrando importante, né? Gente, é muito importante, né? Se você está lá na empresa, na área do RH da empresa, né? E você implementou um programa de treinamento com uma determinada equipe, de um determinado setor. Gente, então é muito importante o RH também passar para o gerente do setor lá, quando a equipe dele voltar do treinamento, ele ter uma conversa com a equipe, ele pode ser uma conversa em conjunto, ou ele pode conversar com alguns individualmente, mas que ele incentive as pessoas a aplicar o conhecimento, entender, né? Às vezes, porque nem sempre é o próprio gerente que dá o treinamento, né? Eu estou falando o seguinte, você preparou um treinamento para uma equipe, aquela equipe tem um gerente, né? Você preparou um treinamento para uma equipe com um instrutor de fora. Veio um instrutor, deu treinamento para a equipe. No outro dia, é importantíssimo que o gerente se reúna com a equipe, né? Primeiro, para ressaltar para a equipe o quanto a empresa está investindo na capacitação deles, o funcionário entender isso muito bem, entender, né, fazer um debatezinho para ver realmente o que eles conseguiram absorver daquilo, como que eles vão agora, então, implementar aquilo no trabalho deles lá, qual a contribuição que aquele treinamento vai dar a partir de hoje na vida profissional dele. Então, é importante que o gerente tenha também essa conversa com os funcionários para incentivar o funcionário, né, realmente a mudar o comportamento, a adotar. E o gerente tem que acompanhar para ver se realmente o funcionário está realmente mudando o seu comportamento, mudando suas atitudes, está incorporando aquele treinamento que foi passado para ele, né? E aí, então, pessoal, o último slide. O último slidezinho, para nós ver a prova nossa. Nossa, professor. O impacto nos resultados da organização. Você tem que ver o impacto na organização como um todo, né? Trata-se de medir o impacto dos treinamentos nos resultados do negócio. O treinamento pode reduzir custos operacionais, aumentar a lucratividade, diminuir a rotatividade, reduzir tempo de ciclo, quando tem um propósito definido nesse assunto, ciclo financeiro, ciclo de produção de cada produto, né? Também pode criar valor e vantagem competitiva para a organização. Então, é importantíssimo você entender se aqueles treinamentos que estão sendo dados para os funcionários estão realmente trazendo retorno significativo para a empresa, estão impactando no resultado dos negócios da organização e o retorno sobre o investimento, ROI, né? ROI é uma sigla do inglês que é Return on Investment, o retorno sobre o investimento, porque, querendo ou não, gente, há um investimento no treinamento, né? O simples fato de você estar tirando o funcionário do seu posto de trabalho para ele passar 2 ou 3 horas fazendo um treinamento, ele está lá deixando de produzir. Isso aí já é um custo para a empresa. Você ainda tem um custo do treinamento, de repente contratou um instrutor, às vezes alugou um local para fazer o treinamento, tem um coffee break, tem um material, né, de papel que é impresso, uma série de coisas que a empresa precisa dar um jeito de computar isso para ela entender ali o impacto que aquele treinamento está dando na lucratividade da empresa, para ele poder entender o retorno que realmente a empresa está tendo. Isso eu não tenho como mostrar isso aqui hoje para você, né, agora, porque isso envolve cálculos aí, é uma coisa um pouco mais complexa de ser feito. É necessário, para você calcular um retorno sobre o investimento de um treinamento,
É necessário que você tenha uma bagagem boa de finanças também, né? Mas se você está se formando em RH, por exemplo, não é você que vai se preocupar em calcular o retorno sobre o investimento de um determinado treinamento, mas a passar para a diretoria lá. A diretoria tem que dar um jeito de fazer um cálculo aí para ela entender o retorno que está tendo, né? Entender se realmente aquele investimento que ela está sendo feito lá em treinamento está trazendo retorno de lucratividade para a empresa, de aumento de vendas, de satisfação do cliente. Nossa, professor, que bacana. Gente, o assunto não é legal, não é bacana o assunto. A gente não precisa estudar isso. Gente, qualquer área que você for trabalhar na sua vida, qualquer área que você for trabalhar na sua vida, você precisa ter um bom conhecimento de treinamento e desenvolvimento. Porque um dos maiores erros, muita gente acha que isso aí isso é o RH que tem que tomar conta disso aí, eu sou gerente financeiro, meu negócio aqui é cuidar da finança da empresa. Mas ele tem uma equipe, né? Então, ele trabalha hoje, o gerente financeiro trabalha em conjunto com o RH da empresa, eu não falei isso para vocês? O RH trabalha em forma de parceria, é uma consultoria que ele está dando lá para cada um dos gerentes da empresa. Então, você é gerente financeiro da empresa, você tem que ter uma noção boa até para você sentar com o RH, você um dia lá chamar o RH lá, alguém do RH, falar, gente, e os treinamentos aqui, como é que tá para falar da empresa, o que vocês prepararam esse ano aí em termos de treinamento, o que eu posso ajudar, entender o que o RH preparou de treinamentos para a empresa como um todo, e aí, de repente, você fala, olha, eu posso também fazer algum treinamento aqui, complementar aqui, então, eu queria também, quinzenalmente, eu fazer uma reunião com a minha equipe aqui, eu dar um treinamento, então, aí você tem que entender o que a empresa está preparando de treinamento para você fazer coisas que venham a agregar, né? Para fazer uma coisa que venha a somar, para agregar no mesmo caminho, né? Que aí você vai fazendo com treinamentos complementares, mas você, como gerente financeiro, é responsável também por treinar a sua equipe. Você também é um gerente de RH. Você também é um gestor de pessoas, né? Então, pessoal, estudem esse assunto, avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Pessoal, posso passar para a prova? Podemos falar de provas, então, que aí eu já libero vocês. Pode. Nem vou dar intervalo. Nossa prova, está muito... Nossa, coitadinho. Eu fiz uma prova tranquila demais, porque eu fiquei assim, né? A gente teve essa paralisação, a gente acabou fazendo uma conclusão direitinho da matéria, meio corrido no finalzinho aí. Então, eu também não quis pesar demais. Eu tinha questões na prova falando sobre BSC. Aí acabou que a gente não viu aquele exercício de BSC. Então, falar, não quer saber de uma coisa? Eu prefiro dar uma prova mais tranquila para o aluno. Então, é essa aqui, data de entrega 19/4. Vou aumentar a fonte aqui, deixa eu só confirmar se a data ali, hoje é 12, você vai me entregar no dia 19/4. Então, tá certinho. Deixa eu aumentar aqui a nossa fonte, Então, pessoal, o cabeçalho da prova, onde você vai colocar sua matrícula e seu nome, não precisa pôr o número da ata, tá? Só a matrícula e seu nome, deixe o cabeçalho aqui na prova, por favor. Eu vou mostrar para você que o resto da prova aqui, você pode tirar e deixar só cada questão com a sua resposta. Vou falar disso já já. Olha lá, em primeiro lugar, como é que eu corrijo prova. Vocês já devem ter feito matérias comigo, pelo menos muitos de vocês, né? Sabem que eu não sou chato, rigoroso demais, com detalhes de negócio de normas da BNT. Eu coloco aqui, só para chamar a atenção de vocês, porque vocês, por favor, só procurem dar uma formatadinha, né, na prova. Não custa nada depois que acabou de elaborar a prova, você vir cá se certificar
de que está tudo com a mesma fonte, né? O Arial, Times New, Cambria, são fontes aí tradicionais, tudo no mesmo tamanho, 12. Se está aqui, ó, justificar, ó, isso aqui é importante, né? Às vezes eu recebo prova, vocês não acreditam, mas o aluno me faz a prova com os troços tudo centralizado, né? Então, é só para ficar mais fácil de eu corrigir a prova, né? Que eu só peço para vocês entenderem, gente, que eu tenho, não estou brincando não, são mais de 400 provas a partir dessa semana agora. Final de semana que vem eu já começo, 400 e tantas provas para corrigir. Vai chegando um certo ponto, minha cabeça já está cansada. Aí eu abro a prova do aluno, gente, tá aquela prova toda fora do, sabe, toda desconfigurada. Isso dá uma preguiça na gente de corrigir a prova, né? Não custa nada o aluno formatar o texto dele aqui. Mas o que eu vou observar realmente, para mim o mais me interessa, é entender se você perceber se você entendeu a matéria. Correlação, teoria e prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo e tal. E aí, vamos lá, a prova será feita individualmente, e aí eu peço para você, a prova vai ser enviada pelo Classroom, eu peço, ó, envie somente o cabeçalho acima, que é esse, né, ó. Esse cabeçalho com a matrícula e seu nome. Então, ó, envie somente o cabeçalho acima, preenchido com seu nome e matrícula, e o número de cada questão com as suas respectivas respostas. Questão 1, resposta, vai direto na resposta. Tá? Apenas o cabeçalho com o número, ou seja, não precisa enviar as perguntas. Apenas o cabeçalho com o número de cada questão com as respectivas respostas. A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até 19/4, segunda-feira que vem, às 22 horas. Isso aqui, por que eu peço isso aqui, pessoal? A gente sempre pede para você que a sua prova, ela dê aí mais ou menos 2 páginas. Se passar um pouco, dê lá 2 páginas e meia, né? 3 páginas, não vou descontar ponto do aluno por isso, não. Mas o que é que eu quero que você entenda? Por que a gente pede isso? Porque, imagina, essa semana começam as provas. São 22 mil alunos usando o mesmo sistema para postar a prova. Então, se cada prova tiver 8, 10 páginas, o tamanho do arquivo ajuda a pesar, né? Provas menorzinhas, arquivozinhos menores, eles são enviados mais facilmente. Se o aluno me faz uma prova muito extensa, imagina 20, isso carrega o sistema, imagina 22 mil alunos essa semana postando prova usando o mesmo sistema. Então, realmente pesa. E aí, o mais prejudicado é você mesmo, que é você que pode ter problema de enviar a prova e não conseguir. Agora, eu não vou, lógico. Se o aluno, a prova dele der 2 páginas e meia, 3 páginas, não vou achar ruim, não. Eu não quero, gente, é que o aluno me mande prova de 8 páginas, não é por preguiça de corrigir, não, porque pesa o sistema mesmo. A avaliação deverá ser enviada até o dia tal, já falei, vale 8 pontos, os outros 2 serão atribuídos à APS, que também foi muito bonita. Primeira questão, avaliação de desempenho, efeito halo e efeito ordem. Vamos lá, onde que está isso, hein, gente? Em primeiro lugar, ó, mostrar para vocês que toda a minha prova foi tirada de assunto. Alguém quer falar? Alguém querendo falar, Tayane? Não, professor, foi meu filho que apertou sem querer, desculpa. Ah, não tem problema, não tem problema. Achei que você queria perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar, você pode me interromper, tá? Olha lá, ó. Efeito halo e efeito ordem. Ó, onde é que está efeito halo e efeito ordem? Olha, lá no início da nossa primeira unidade, olha lá, ó. Potenciais problemas na avaliação de desempenho. Aqui, ó. Nessa aula aqui, eu expliquei, tintim por tintim, o que é o efeito halo, o que é o efeito ordem. Rapidamente, né? O que é o efeito halo? É quando você vai fazer uma avaliação de uma pessoa e se deixa levar por algum aspecto, né? Não só de aspecto da aparência, não. Mas, por exemplo, o camarada, ele é um show de bola lá em Excel. O camarada mas ele é muito fera no Excel. Aí o avaliador fica tão encantado de ver a habilidade que o cara tem no Excel. E na hora de avaliar ele lá, ele pega e acaba
avaliando ele bem em tudo, porque né, extrapola aquilo para as outras competências que está avaliando e tende a avaliar ele bem nas outras coisas. E, às vezes, ele pode ser excelente demais em Excel, em programação, em alguma coisa lá, mas ele não trabalha bem em equipe, ele não se dá bem com os colegas de trabalho, tem muita reclamação dele, que ele é aquele cara que não gosta de ajudar o colega, não sabe, tal, não colabora no trabalho. Então, aí não, aí quando chega nessa parte de avaliar o aspecto dele, trabalho em equipe, aí o avaliador se deixa levar e acaba avaliando ele bem, porque ele é muito bom em alguma coisa lá que isso sobressai. O efeito Warner é o contrário. O cara demonstra ser muito ruim com alguma coisa lá, e aí, na uma hora de você avaliar, você julga ele mal em muitas coisas, porque num aspecto você identificou que ele é ruim. Né? Então, esse aqui é o efeito halo, o efeito Warner. Se você quiser, gente, olha só para... Desculpa, eu não estou querendo atrasar aqui a explicação da prova, não, mas olha só, que às vezes tem gente que não sabe. Meu canal, olha só como eu amo vocês. E ainda você tem, olha aqui, ó, a nossa playlist bonita. Ó, playlist da nossa turma. Cadê a playlist bonita da nossa turma? Essa aqui, ó. Olha lá, desenvolvimento e comportamento humano de segunda-feira. Ver playlist completa. Gente, olha como eu amo vocês. Cada vídeo aqui da nossa playlist bonita, ó, se você clicar para assistir o vídeo, aí você quer procurar lá o efeito halo e o efeito Warner. Eu dei isso aonde? Eu falei isso lá no potenciais problemas na avaliação de desempenho. É só você vir aqui, ó, clica em mostrar mais, que tem todo o conteúdo daquele vídeo. Aí não precisa você ficar assistindo o vídeo, né? Será que esse potenciais problema está aqui nesse vídeo? Ele tem que ficar assistindo o vídeo todo, procurando o assunto. Você vem aqui, ó, conteúdo da aula. Olha lá, ó, potenciais problemas na avaliação de desempenho. Ah, então está nesse vídeo aqui. Então, olha quanto isso não facilita a sua vida. Se você quer procurar lá um vídeo que fale de avaliação direta ou 90 graus, você já vem direto aqui, olha lá, tá? Esse vídeo está falando de avaliação direta ou 90 graus. Tá? Então, beleza. Dito isso, vamos lá. Um site publicou a seguinte matéria. Você tem aquela sensação, foi publicado num site, né? Você tem aquela sensação de que o seu trabalho é subavaliado e que alguns dos seus colegas são extremamente valorizados, apesar de demonstrarem algumas incompetências? Calma, você pode ser apenas... Calma, isso pode ser apenas um erro na avaliação de desempenho, o efeito halo ou o efeito Warner. Então, eu te peço aqui, ó, explique o que é o efeito halo e o efeito Warner e demonstre como eles podem prejudicar a avaliação de desempenho de uma empresa. Então, eu hoje aqui já até expliquei muita coisa aqui para vocês. E, gente, olha como eu amo vocês. Além de você ter o meu material bonito, você ter a minha aula gravada explicando a matéria. Como eu amo vocês, eu ainda deixo aqui um site, ó, bacana. Que esse site aí, gente, esse site eu pesquisei, tá? Não fui colocando qualquer site aí, meia boca, não. Site que eu li a matéria, já usei esse site em algum momento da vida aí. Sei que tem uma informação bacana. Olha, o site está falando, entre anjos e demônios, efeito halo versus efeito Warner. Então, ele é um site explicando lá, explicando o que é o efeito halo. Vendo que bacaninha? Ele explicando o que é o efeito Warner, para te ajudar ainda mais a fazer uma resposta bonita para a sua prova. Então, gente, também não quero que você fique copiando e colando coisa de site aqui na prova, não, né? Não tem necessidade. Eu quero, gente, é forçar você a dar uma estudada a mais, para você acabar de aprender realmente o conceito e você poder, com as suas palavras, chegar aqui e produzir uma respostazinha bacana, tá? Aí eu falo, o aluno às vezes me pergunta, que já alguém vai me perguntar, professor, mas quantas linhas pode ter na resposta? Então, já vou responder para você. Gente, eu estou pedindo para vocês, a prova tem 3 questões.
estou pedindo para vocês. Tentem fazer uma prova aí que vai dar aí 2 páginas. Então, se você está tirando as perguntas aqui e vai me mandar só as respostas, só a questão, o número da questão e a resposta, tira isso aqui também, né? Ó, critérios de avaliação também pode tirar também, ó, pode apagar, né? Então, se você fizer 3 respostas, né? Cada resposta com um pouco mais de meia páginazinha, um pouquinho mais de meia página, tá excelente de bom, tá bacana, um pouco mais aí e tal. O que não dá, né, gente? Você tem que entender que no período passado eu descontei ponto de alunos aí, porque eu fazia uma pergunta dessa aqui, por exemplo, aí, olha só, estou perguntando, explique o efeito halo, o efeito Warren, demonstre como ele pode prejudicar a avaliação. Aí o cara me dava uma resposta com 2 linhas. Aí não dá, né? Olha só, você tem o meu material para você estudar, tem a minha aula, o meu vídeo, que eu estou explicando tudo para você sobre efeito halo, efeito Warren. Eu estou te dando um site para você pesquisar, um site falando tudo aqui, ó, te dando já de bandeja as respostas aqui, tudo para você poder preparar uma resposta bacana. Aí o aluno vem me dar uma resposta com 2 linhas. Você acha que com 2 linhas, 2, 3 linhas, vai conseguir responder o que é o efeito halo, o que é o efeito Warren, demonstrar como ele pode prejudicar? Então, é só você usar o bom senso, né, gente? Se você pode até dar uma resposta um pouco menor, um pouco do que meia página, mas respondeu realmente. Ali está a resposta, foi que você pode ter a capacidade de ser objetivo, né? Conseguir ser bem objetivo e me dar uma resposta bacana. Então, tudo bem. Mas eu duvido que você vai me dar uma resposta bacana aí com 2 linhas. Não tem jeito. Vamos lá, eu vou ler as outras questões. Depois eu fico aberto a perguntas aí, tá? Anote as perguntas que vocês quiserem fazer. Já já a gente para e esclarece aí qualquer dúvida que tenha ficado sobre cada uma das questões. A questão 2, a avaliação de desempenho, agora é métodos tradicionais versus métodos atuais. Então, vamos ler a questão, já já eu paro, vou mostrar para você onde está. Tem um site também, olha lá, ó, bacana. Então, vamos lá. Você trabalha no RH de uma empresa que aplica métodos tradicionais de avaliação de desempenho há anos. Então, sempre adotou aqueles métodos tradicionais. Vamos lá, quais são os métodos tradicionais? Ele está falando ali, ó. Os métodos... Peraí, antes, deixa eu mostrar para vocês. Métodos tradicionais, está lá na unidade 1, né? Na unidade 1, ó. Depois que fala de tipos de avaliação, a 90 graus, 180 graus, 360 graus. Aí começa, ó. Métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Nós vimos diversos métodos, ó. Nós vimos escalas gráficas, nós vimos escolha forçada, nós vimos pesquisa de campo, nós vimos método de incidentes críticos, nós vimos listas de verificação. São considerados métodos tradicionais. A gente viu que, olha lá, crítica aos métodos tradicionais. Eu falei com vocês que esses métodos têm, né, muita crítica, porque, com o passar dos anos, observaram que eles foram ficando meio ultrapassados. É muito subjetivo, né? Subjetivo como? Como é que eu vou saber? Você foi lá e aplicou uma escala gráfica. Aí você deu ótimo, ótimo, ótimo nesses primeiros conceitos aqui que você avaliou. Aí depois você deu um bom. E qual critério você utilizou para dar ótimo, para dar bom? Aí fica meio subjetivo, né? Depois a gente viu que quando a gente está falando dos métodos modernos, a gente está falando de objetivos e metas, de métricas, de indicadores. Então, os métodos mais modernos, eles acabam com essa subjetividade, né? Vamos voltar então para a questão. A empresa adotou durante muito tempo o método de escalas gráficas. Mas com o tempo, a diretoria percebeu que este método apresentava como principal ponto fraco a superficialidade e a subjetividade na avaliação de desempenho, que eu acabei de falar, né? Depois, então, ela mudou para outro método, que era a pesquisa de campo. Mas, passado
há algum tempo, também percebeu problemas nessa metodologia, principalmente pouca participação do avaliado, tanto na avaliação quanto nas providências. A gente viu, né, que nesse método de pesquisa de campo, realmente, ele é feito pelo gestor vocês lembram lá, de staff, que é por exemplo, lá o diretor de RH da empresa, com o gerente de linha. Os dois é que fazem juntos ali essa avaliação. Ela proporciona, ó, pouca participação realmente do avaliado, né? Então, a empresa também percebeu que isso aí estava sendo um problema. Já percebeu que está com problema, né? Então, vamos continuar. Como haverá uma reunião de diretoria em breve, e esse assunto será tratado, um dos diretores lhe pediu para realizar um pequeno estudo para ser levado para a reunião de diretorias, com o objetivo de convencer os demais diretores a deixar de lado esses métodos tradicionais e adotarem métodos mais modernos, como, por exemplo, avaliação por objetivos, que nós vimos, né? Avaliação por competência, ou o BSC, que utilizam objetivos, metas, indicadores, etc., como critérios de avaliação. Então, portanto, elabore um estudo contendo o seguinte: não precisa de você preparar a avaliação, nem preparar BSC, não, tá, gente? É só preparar um estudozinho mostrando, ó, você vai mostrar para a diretoria da empresa, né? Um primeiro estudo mostrando para a diretoria da empresa quais são os motivos para acabar com os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Outra, quais os benefícios em adotar modelos mais novos de avaliação de desempenho? Então, pessoal, isso tem nas nossas aulas. Eu mostrei para vocês as desvantagens todas desses métodos tradicionais, tem todas as desvantagens deles aqui. Na minha aula, no meu vídeo, a minha aula lá, onde eu falo, ó, deve ser no próximo, ó, quer ver? Tem o próximo... Oi, peraí. Próximo vídeo, olha lá, ó, eu falo de escolhas, de escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo. Opa, peraí. Né? Então, isso aqui tem nos vídeos a explicação daquilo ali. Eu ainda coloco para você, gente, olha só como eu amo, não, gente, eu fico até impressionado do amor que eu tenho por vocês. Olha lá, gente, ó, o site falando 4 motivos para você acabar com os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, ó. Tá vendo? Olha lá, ele vem falando exatamente, olha lá. Ele vem falando o que são métodos tradicionais. Então, gente, esse tipo de questão, ele é bom que você dá uma estudadinha a mais ainda, vai ler um novo site bacana, explicando melhor sobre esses métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Aí ele já mesmo vem dando a resposta. Por que as empresas adotam métodos tradicionais? Qual a importância de otimizar os métodos? Ele está dando aqui, olha lá. Ó, quais são os motivos para acabar com os métodos? Então, aqui já tem mais ou menos a resposta. Eu não quero que você fique copiando e colando. Quero que você leia, faça um resumo e responda. Ele está falando ali, ó, dando já sugestões. Ó. E depois ele ainda fala lá, ó, quais os principais e mais atuais métodos. Ó. Ele já está falando, ó, lá, avaliação por objetivos, que a gente viu. Ele está falando da avaliação 360 graus, avaliação por competência, que não tem no meu material, mas nós falamos dela bastante. E aqui, ó, quais os benefícios em adotar modelos mais novos? Está falando aqui, ó. Além dos que eu já falei para vocês nas minhas aulas, ele está dando uma série de benefícios aqui, olha lá. Tá vendo, olha lá? Então, gente, tem já a resposta para vocês, está no todo o materialzinho aí já, com todas as respostas que vocês precisam. E, por fim, depois eu vejo se tem alguma dúvida. Por fim, uma questãozinha de treinamento e desenvolvimento. Como a gente acabou falando menos sobre treinamento e desenvolvimento, teve essa paralisação também, então eu dei só uma questãozinha tranquila. Essa talvez seja mais tranquilinha. Ó. Você foi contratado recentemente para o RH de uma empresa com a missão de ajudá-los a implantar um programa de treinamento e desenvolvimento. E deverá fazer um pequeno estudo para ser apresentado à diretoria da empresa.
Portanto, faça um pequeno estudo contendo as etapas de um programa de treinamento. Quantas que são, gente? São 4 etapas, né? Descrevendo sucintamente como realizar cada uma das etapas. Então, pessoal, da aula passada para cá, a gente falou aqui, ó, na minha unidade 2, ó, a partir daqui, né? A última aula, a gente pegou isso aqui, eu vim falando sobre cada uma das etapas, como fazer cada uma das etapas, falando na aula passada sobre esse diagnóstico das necessidades aqui, ó, tem uns passo a passo para fazer o levantamento das necessidades de treinamento LNT, né? Falamos do desenho, como fazer esse desenho, tem aqui, ó, tem todo lá tirado do livro do Chiavenato. Então, gente, outra coisa, você ainda tem, ó, o livro do Chiavenato ainda, que tem aqui o número da página. Então, olha só, gente, você tem o meu material, porque você tem o livro do Chiavenato em PDF. Então, você tem o meu material, você tem o livro do Chiavenato, tem o número da página aqui, de onde está aquilo ali, para você pegar e estudar mais um pouquinho o que o Chiavenato falou sobre o assunto. Você tem a minha videoaula gravada, né? E eu ainda, também, como eu amo vocês, ó, estou deixando um site aqui para ficar ainda de bandeja para você, ó. Ó, o que o site está falando? Olha lá, ó. Seguindo esses passos, confira nesse artigo como montar uma estratégia da sua empresa seguindo esses passos, olha lá. Os 4 passos aqui, ó, igualzinho que a gente viu: levantamento das necessidades, planejamento das ações, execução do projeto, mensuração e avaliação. Então, descrever de forma sucinta, tá? Cada uma desses passos, ó. Olha lá, levantamento das necessidades de treinamento. Então, descrevendo aqui. Ó, planejamento das ações. Está falando ali para você. Execução do projeto. Então, gente, mais mamão com açúcar que isso, meu Deus do céu. É só para ficar mais fácil, pessoal. É só se eu for lá na casa de cada um de vocês e fizer a prova para vocês. Mas, gente, é uma questão, é uma prova que eu gosto desse tipo de prova, porque o objetivo nosso aqui não é ficar castigando o aluno depois para ele se matar para fazer prova, não. É para o aluno aprender a matéria. O objetivo primordial nosso aqui é fazer o aluno aprender a matéria. Eu quero que você aprenda. E você elaborando essa prova aí, me mandando tudo dentro dos figurinhos, bonitinho e tal, vou entender se você realmente aprendeu realmente a matéria, vou poder fazer uma avaliação de você, né? E é bem provável que todo mundo aí vai ficar com uma nota razoável nessa prova, nota boa, porque a prova está bem tranquila. Gente, aí ficou alguma dúvida aí sobre alguma questão que, de repente, eu passei correndo ali e não ficou claro para vocês? Por mim, ok, Mineiro, sem problema. Rodney, bacana, né? Tayane, então, gente, ó, o objetivo... Gente, eu estou morrendo de vontade eu queria voltar a estudar e ter um professor. Se eu soubesse que ia ter um professor como eu por aí, eu ia voltar a estudar. Pô, dá um negócio todo de bandeja, uma prova bonita dessa aí, ó, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, pessoal. Espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês até aqui, tá? A continuação da matéria é também igualmente interessante, tem uns assuntos aí muito legais nas nossas 2 próximas unidades, tá? Se você tiver alguma dúvida, depois que você for fazer a prova, ficou alguma coisa lá que você falou, não entendi, isso aqui, achei que eu tinha entendido, não entendi. Pode me mandar um WhatsApp. Eu tenho pedido para os alunos, pessoal, que esses dias eu estou trabalhando, voltei a fazer uma consultoria para uma empresa, estou bastante enrolado. Então, às vezes, eu posso não responder na hora, mas no primeiro momento que eu tiver uma folguinha, eu respondo. Se eu não responder, pode insistir, eu não acho ruim do aluno me cobrar, professor. Ontem eu te perguntei um negócio, se eu não responder, eu poderia olhar para mim, eu estou com dúvida. Eu não me incomodo, tá? Fico aqui à disposição para ajudar o aluno mesmo. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus, boas provas
para todos vocês aí. Até a semana que vem, se Deus quiser, com notas muito bonitas aí para todos vocês.